Boa noite. Chegando na CEF. Já está pertinho da gente realizar essa chegada de forma bem pessoal, bem presente, aquele movimento da chegada ali na porta, mas hoje ainda virtual. Mas vamos continuar depois de forma híbrida. É um termo agora que estão usando, eu estou conhecendo esse termo aí, que é laicar. Então, vamos estar na CEF e ao mesmo tempo virtual. É um novo momento, é um novo normal, mas Deus está no comando, Deus está nos conduzindo em todo o tempo. Então, vamos chegando, entrando, livraria, subindo as escadas, chegando no salão, escolhendo o nosso lugar, sentando. Então, vamos fazer nossa prece no dia de hoje. Ó Senhor, que nos conhece como somos, nós te pedimos paz, misericórdia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque só vosso é o poder, o reino e a glória para sempre. O tema de hoje, meus irmãos, é um tema diferente: varredura mediúnica. Quando eu vi pela primeira vez o termo varredura mediúnica, eu fiquei entusiasmada para conhecer, para saber como era. E descobri que sempre participei, que todos nós que trabalhamos na casa espírita, sempre trabalhamos com a varredura mediúnica. Então vamos adiantar, vamos conversar a respeito. E eu recomendo que após a atividade de hoje, após essa nossa conversa, esse nosso momento de entendimento, que eu vou precisar recorrer muito aqui às obras, principalmente a obra Transe Mediúnico, Hermínio Miranda, que sempre me refiro, sempre estudo através das obras de Hermínio Miranda, fantástico. A varredura mediúnica nós encontramos lá nas obras de Hermínio Miranda, encontramos em Kardec. Aqui tem o capítulo, esse capítulo aqui sobre o assunto da mediunidade, que é efeitos sobrenaturais. Os efeitos sobrenaturais é um tema lá em Obras Póstumas. Lá tem no item 25, no parágrafo 4, falando, dando explicações sobre como ocorre a varredura mediúnica. Não usa o termo varredura, mas o texto lá em Obras Póstumas é muito claro com relação a isso, que se refere assim: o homem sempre intuiu sobre a existência de um ser superior, de um poder. E ele se referiu sempre como o maravilhoso e o sobrenatural. Com os estudos, com todo o trabalho dos estudiosos, como Allan Kardec, que voltou a sua vida para as explicações, para o trabalho de fazer a humanidade entender o que vem a ser mediunidade, o que vem a ser o convívio do encarnado com o desencarnado. Então, Allan Kardec também usou esse termo. Aksakoff usou o mesmo termo, usou até falando de outra forma, mas com o mesmo significado, para explicar sobre as forças medianímicas. Mas para entender melhor isso, vamos ver o que é médium. Vamos relembrar. O
o que é médium? É todo aquele que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos. Nós já explicamos em outras vezes aqui, outros expositores já falaram também sobre que o médium, de fato, na acepção do termo, é aquele que consegue transmitir a mensagem dos espíritos. Mas vem aqui o Paiano, na obra Transe e Mediunidade, e dá uma explicação científica profunda. Fala de uma forma que nos dá um entendimento muito, muito bom, que nos satisfaz. Porque ele diz aqui, ele complementa ou interpreta o que Kardec diz. Kardec diz o quê? Todo aquele que sente um grau qualquer a interferência dos espíritos ou a presença dos espíritos, a influência dos espíritos, é médium. Aí Paiano vem e dá uma explicação baseado no que Kardec, partindo lá do que Allan Kardec, do que Aksakoff já havia falado, das forças medianímicas. Para compreender, vamos então para a explicação do anímico. São as forças da alma. Aí nós concluímos o quê? Todo anímico é médium. É isso? Não, não é isso. Todo médium é anímico. Tem as potências da sua alma. Mas nem todo anímico é médium na acepção do termo. Paiano vai profundo no assunto quando ele explica. As forças medianímicas é que em todo fenômeno mediúnico tem a força anímica. Todo fenômeno mediúnico, mesmo o fenômeno mediúnico completo, onde o médium dá a comunicação do espírito, deixa passar a comunicação do espírito, onde o médium fica passivo para que o espírito fale, para que o espírito transmita o seu desejo, a sua ideia, mesmo aí tem a parte anímica. A porcentagem de fenômeno a fenômeno, de contato a contato com os espíritos, não se tem como precisar o quanto, mas pode-se ter a certeza, sempre vai ter um componente anímico na comunicação mediúnica. E aí, a manifestação dos espíritos, ela aconteceu desde sempre. Os médios não têm uma variedade mediúnica estanque, parada. Então, se é psicografia, se é psicofonia, que é o espírito falar através do médium, em qualquer comunicação, se é psicografia, vai haver a participação anímica do médium e a parte mediúnica. Aí se diz assim, mas aí como saber quando a comunicação é mediúnica ou anímica? Muito difícil. Mas em situações, em todas as situações, pode-se observar, pode-se concluir, pode-se sentir a força mediúnica e a força anímica. Precisar separar o que é anímico e o que é mediúnico é muito difícil. Uma pessoa, um médium, ele pode dar uma comunicação, o espírito falar e ser algo muito forte, a presença do espírito, o médium vai saber vai saber, porque ele vai sentir muito mais forte
nele a presença do espírito, porque tem as reações físicas e as espirituais. Quando o médium vai ter uma possibilidade, ele vai dar uma comunicação, ele começa a sentir no seu próprio corpo físico uma força chegando até ele. Uma força irresistível que ele vai ficando passivo, ele vai deixando, e ele vai não pensando, ele não pode pensar, não deve pensar naquela hora. Se ele começar a pensar, o que é isso? O que é que isso está me acontecendo? Como é que isso está acontecendo? O que é que está acontecendo? Ele não consegue deixar que o espírito predomine. Então, já ouvi algumas vezes, eu acho que quem milita na casa espírita já ouviu muitas vezes, a dúvida da questão da comunicação, se ela é anímica ou ela é mediúnica. Mas hoje nós precisamos aqui nos dedicar à varredura. O que é a varredura mediúnica? O que é de fato? Aqui no livro, Palhando, e aqui eu tenho que passar para vocês, diz assim: varredura. Em física, significa uma operação em que um feixe de partículas carregadas, elétrons ou íons, é obrigado a se deslocar, usualmente num plano determinado, pela ação de um campo elétrico ou magnético variáveis. Em termos de radar, o de sonar é um ato de fazer uma emissão de ondas percorrer seguidamente determinado setor ou toda a volta em torno em busca de possíveis alvos. Aqui tem inclusive no Aurélio, no dicionário Aurélio, mas está aqui no livro de Palhando dizendo isso. Trazendo para a questão médium, a questão anímica, quando se dá um passe à distância, por exemplo, se concentra e direciona de forma da sua alma, você direciona aquela força magnética anímica para aquela pessoa onde ela estiver. É uma irradiação partindo de você e que a espiritualidade vai direcionar para a pessoa. Então, o passe à distância é muito forte, o acontecimento da varredura. E aí a varredura vai acontecer de tal forma que você, onde você está aplicando o passe, você não vai precisar usar as mãos para aplicar esse passe à distância. É mental, é espiritual, é o desejo profundo de enviar aquela energia para aquela pessoa. Pode ter participação dos espíritos ali naquela hora? Claro. Pode. A espiritualidade pode encaminhar aquela energia, pode aproveitar aquela emissão forte, vibratória que você está enviando para a pessoa através do passe à distância? Pode. Mas quem gerou aquele potencial de energia, quem através do pensamento e da vontade canalizou aquela energia para aquele passe? Você, ou seja, o sensitivo. O que foi que falamos no início da nossa fala? Que todo anímico, o anímico, ele pode ter sua força. E que todo médium é anímico. Mas que nem todo anímico é médium na acepção do termo. Nem todo anímico ele tem rudimentos de mediunidade, mas a força maior dele é a força anímica. E aí, Palhano também
dá uma explicação fantástica quando ele diz que a força anímica, ou seja, a pessoa que tem um potencial anímico, que tem um poder de concentração, ou seja, tem uma disciplina de concentração, de concentrar, de desejar, de fazer, é mais forte do que a mediunidade. Fantástico. Kardec também fala isso, Akizakov também dá o mesmo significado para a fala dele. Por quê? É uma força da sua alma. É a energia que existe, que você é a energia de Deus que existe em você, e você tem essa facilidade de exercer. Então é muito mais forte, você não depende de um espírito. O espírito pode participar na hora, mas está saindo de você. Você não depende do espírito. Mas quem é que pode precisar, que pode garantir que naquela hora não tem espírito agindo, que é aquele fenômeno, que é aquele direcionamento de energia é puro, só seu. Espírito pode chegar, pode ocorrer para ajudar, para amparar, para fazer, mas partiu de você. Então você não dependeu. Por isso ele diz, é muito mais potente, muito mais forte a força anímica. Quem aprende a desenvolver a sua força anímica, quem aprende a conectar com o poder de Deus, quem aprende a trabalhar esse manancial que todo mundo tem, porém em uns é mais livre, mais solto do que outro, vai poder efetuar maravilhas. Vai poder trabalhar maravilhas em prol do que deseja, em prol de ajudar o próximo e em prol do que deseja mesmo, através do aprendizado, através do crescimento diário. De fato, somos todos aprendizes. Não, ninguém pode dizer que tem tal ou qual força. O poder vem de Deus. Ninguém tem o poder. O poder vem do nosso Pai maior, do nosso Pai que é Deus. Mas é possível trabalhar tudo isso. Aí vem Palhano e fala da irradiação mental, dessa varredura. Eu fiquei muito curiosa com o termo varredura e concluí que todos nós que trabalhamos na casa espírita, trabalhamos em reuniões mediúnicas, trabalhamos em acolhimento fraterno, trabalhamos nos setores da casa espírita e que nós já fazemos isso, que a varredura mediúnica existe desde sempre. Porque quando se faz uma reunião mediúnica, sem programar às vezes, sem saber, você fazendo tratamento de um irmão, um irmão pede tratamento, vamos fazer tratamento desse irmão. Durante o tratamento dele, tem as comunicações mediúnicas, tem as vibrações na reunião mediúnica, tem as percepções dos sensitivos, tem as percepções dos médiums. Quantas vezes aqueles irmãos que nunca deram uma comunicação na reunião mediúnica, na avaliação da reunião, o irmão narra: ah, eu vi tal situação, ah, eu vi o espírito fazendo isso, aquilo, ah, eu senti, ah, eu tive uma percepção aqui de perceber. Aí, muitas vezes, aquele médium não tem uma vidência desenvolvida. Ou ele acredita que ele não tem vidência, ele fala: ah, eu não sinto nada.
Eu não dou comunicação mediúnica. O que é que eu estou fazendo nessa reunião? Ou eu já ouvi tanto isso, meus amigos. Eu já ouvi tanto isso. Eu já ouvi tanta gente dizer assim: vou sair da reunião mediúnica, vou me afastar de atividades mediúnicas, porque eu não dou comunicação, não sinto nada. Quantas vezes eu já ouvi isso? Porque desconhece que ele tem um potencial anímico, um potencial da alma, que ele está naquela hora que se faz o tratamento do irmão. Mesmo o irmão vai estar à distância, porque as reuniões não colocam, ou seja, não se coloca o doente, a pessoa que está passando por um processo mediúnico profundo na reunião mediúnica. Mesmo assim, ele ali, ele está trabalhando, ajudando, participando dessa varredura. Essa varredura é fazer um diagnóstico. No final da reunião, o dirigente, os dialogadores da reunião, os trabalhadores da reunião, eles vão formando essa equipe de dirigente passista na reunião, dialogador, assistente participante, que é como se caracteriza a equipe de uma reunião ou mediúnica ou uma reunião de assistência espiritual, de acolhimento, de socorro espiritual. Daí, aquele grupo ali vai fazendo realmente uma varredura, vai tomando conhecimento da dificuldade que aquela pessoa que está em tratamento tem. Então, o problema dele, o que é que tem da alma dele mesmo, de quem está em tratamento, coisas do passado, a origem dos problemas. Então, os problemas, as situações psicológicas do dia a dia daquele irmão na família dele, tudo vai chegando e vai se fazendo uma completa anamnese ali do que está sendo tratado. Vai se fazendo uma varredura mesmo, e aí vem o tratamento. Na casa espírita, nós aconselhamos o irmão que está em tratamento, depois da varredura, depois do tratamento na reunião mediúnica, leva o nome, depois de passar por um acolhimento fraterno, onde se colhe dele, o nome dele, a situação dele, da vida dele ali e tal, vai para a mediúnica. Começa a se fazer, coloca o nome em tratamento, começa a se fazer o tratamento. Começa aí a varredura. Essa varredura vai trazer os problemas do irmão e vai se procurando ajudar. Manda se ele tem muitos problemas psicológicos, existenciais. Vamos buscar a forma de ajudar, de colaborar. Vamos encaminhar o irmão para psicólogos, psiquiatras, ou se ele não tem dificuldades que necessita, médicos, a medicina tradicional, porque a casa espírita vai tratar a parte espiritual. E a casa espírita vai descobrir o que fazer, vai saber o que fazer depois desse diagnóstico. Depois dessa varredura, tem o diagnóstico e a casa espírita, o atendente da casa espírita, o trabalhador da casa espírita vai. Bem, meu irmão, você vai lhe aconselhamos procurar lá fora os médicos para o que você está sentindo. Não vai se dar o nome, não vai, é claro, dar o nome. Vá procurar profissional fulano de tal, médico tal, João, Maria. Não. É a especialidade.
Se ele está com problema físico, quantas vezes quem bate na casa espírita está com uma dificuldade no seu organismo físico, está com um problema físico e confunde com problemas espirituais. Quantos problemas físicos têm uma característica muito própria de problemas espirituais, de questões espirituais, de enfermidades espirituais? E aí a casa espírita encaminha para a especialidade lá fora que ele precisa. Diz, olha, a sua parte espiritual, o que você tem espiritual, nós vamos lhe ajudar, que vamos tratar aqui o que é espiritual. Mas o que é da parte médica, o que é da parte dos profissionais da medicina tradicional, você vai cuidar lá com eles. E vamos encaminhá-lo e dar todo o apoio. Daí, eu bati palma para Palhano. Por quê? Com o meu pequeno conhecimento, a minha mínima vivência e conhecimento, eu bati palma para ele, porque nós fazemos isso na casa espírita, toda a casa espírita que trabalha, que tem as reuniões mediúnicas, que atende pessoas e tudo mais, toda a casa espírita faz a varredura mediúnica. E ele vem e explica, cada uma faz do jeito que tem, do método que consegue fazer. A varredura é única. A varredura é o quê? É fazer a atividade de buscar ter um diagnóstico do problema, trazer aquela situação. Mas cada uma vai fazer do seu jeito. Uma não é especial, melhor do que a outra, não. Cada uma vai fazer com o seu método. Assim como lá fora, as escolas, na área da medicina e tudo, não tem os métodos, em toda a área, em todo setor da vida, não tem a metodologia para agir nas situações. Assim é a casa espírita. Cada casa tem o seu método, todos são bons, todos servem à humanidade, que é o propósito, né, da atividade espiritual, e assim vamos seguindo. Então, um termo fantástico, esse termo, varredura mediúnica. São as percepções, gente, que se tem num grupo são valiosas. Precisa de muita gente? Não. Palhano cita aqui vários casos. Ele cita casos onde uma pessoa trabalhando, atendendo alguém, fazendo a atividade de acolhimento. Ele cita casos onde tem um grupo de 3, 4 pessoas. Não importa, aquelas pessoas vão trabalhar buscando, através do seu potencial anímico, fazendo a experiência de fazer essa varredura, de buscar o que é preciso buscar. O princípio é da alma. Você começa com a sua alma. Depois, como eu já falei antes aqui, pode vir a parte mediúnica. E ele fala algo que eu concordo plenamente. Quem sou eu para concordar, assim, dizer que concordo plenamente? Quem sou eu? Mas ele fala algo fantástico, que é o anímico, o potencial da alma do ser. Os fenômenos que vêm a partir da alma, eles são tão verdadeiros, eles são tão especiais, além do mediúnico. Então você que sempre disse, mas eu não sinto nada, eu não sei de nada, eu estou aqui fazendo esse trabalho de acolhimento, de atendimento, mas eu não vejo nada. Olha, você vê e vê muito, só que não dá importância, porque vem como se fosse um pensamento. Você vai atender, você está fazendo um acolhimento de alguém, ou alguém conversou com você, ou você está na reunião. Você não tem como
saber ali se aquela percepção que você teve foi de espírito ou foi sua. Então, a sua alma, o seu espírito adentra ao mundo espiritual, ao extrafísico. Todo ser humano adentra, através das suas possibilidades da alma, ao mundo espiritual, ao mundo extrafísico. Quando se fala mundo espiritual, a ideia primeira que vem é espírito. Não. O mundo espiritual é o mundo extra, o mundo que está fora da matéria é o mundo espiritual. É um mar de ondas vibratórias fantástico. E é o mundo espiritual. E todo ser adentra ao mundo espiritual, todo homem adentra ao mundo espiritual através das suas possibilidades anímicas. Ninguém está estanque, parado. Então, é uma variedade muito grande de potencial. Quantas vezes eu já presenciei, eu às vezes me batendo ali com um assunto que é necessário resolver, me batendo, até em questões administrativas, enfim, na vida em geral. Eu tô ali me batendo, eu orei, eu pedi, mas não veio. Aí alguém que eu nunca vi dar uma comunicação mediúnica, nada, me sai com uma ideia fantástica. Aquela ideia pode ter sido aquela pessoa, ela adentrou ao extrafísico, a mente dela, o ser dela adentrou ao extrafísico, adentrou as ondas vibratórias divinas que regem o universo. E aí veio com uma ideia que eu nunca imaginei. Às vezes eu tomo um susto. Porque não é certo pensar que só o médium sabe, que o médium sabe tudo, que o médium vê tudo. Tem gente que chega pro médium e diz assim: você que tem intimidade aí com os espíritos, você que tem intimidade com o mundo espiritual, me diga, me responda tal situação. Não só o médium. O anímico, ele tem uma condição permanente. O médium, no que diz respeito à mediunidade e aos espíritos, é quando os espíritos estão presentes. O médium, ele trabalha com as faculdades da alma, a faculdade anímica e com a faculdade mediúnica. Primeiro ali é anímica. Lembra-se? Todo médium é anímico. Nem todo anímico é médium na acepção do termo, ou seja, o médium que dá comunicações, que o espírito fala diretamente através dele. Mas ele tem mediunidade, ele tem em algum grau mediunidade. Todo mundo em algum grau. Kardec diz que em algum grau todo mundo tem. Mas aquela mediunidade que o espírito fala, que o espírito escreve, que o espírito se manifesta para o mundo físico, essa não são todos. Mas ele tem o quê? A faculdade da alma, a faculdade anímica. Ela é permanente e muito poderosa em todo mundo tem. Isso dá uma alegria muito grande, saber que ao orar, ao clamar, ao falar com os espíritos, falar com Deus, então mesmo você nunca, mesmo aquele que nunca viu um espírito, mesmo aquele que nunca deu comunicação de um espírito, ele tem a faculdade dele própria, muito mais poderosa do que a mediunidade. A comparação, quer dizer,
o que é mais forte, o que é mais poderoso, o que é permanente é a mediunidade ou a faculdade anímica? A faculdade anímica. Mas não vamos ficar separando isso é anímico, isso não. Ah, isso foi anímico, isso foi da alma. Quantas vezes, meu Deus, se fala de alguém que teve uma intuição, que teve. Ah, mas tem que ser através do espírito. Não. Todos necessitam de honestidade, humildade e vigilância. Fé. Todos. Médiuns e anímicos. E medianímicos. Por que medianímicos? Porque o fenômeno está constatado que o fenômeno é médium anímico. Alguém já pôde separar? Não, isso aqui foi só mediúnico. Não. O fenômeno é medianímico. Já se viu gente querendo separar. Bem, aqui foi só o espírito. Agora eu vou deixar no ar. Estamos chegando ao final da nossa fala e eu vou deixar no ar uma pesquisa. Vou deixar no ar. Você pode separar o fenômeno anímico do mediúnico numa comunicação mediúnica? Bem, foi só espírito? Teve a comunicação, teve a participação do potencial anímico aí ou foi só o espírito? Segundo os estudiosos, Hermínio Miranda, que eu cito sempre, estou sempre na comunicação mediúnica há uma porcentagem da parte anímica. Porque é a parte da alma que deixou, que flexibilizou, que deixou que o espírito chegasse e se manifestasse. O assunto da comunicação do mundo físico com o mundo espiritual é profundo, sabemos muito pouco e devemos pesquisar e estudar o tempo todo. É um assunto fascinante, maravilhoso, profundo, relacionamento dos dois mundos, o mundo físico e o mundo espiritual. Fantástico! Quanto mais estudamos, mais sabemos pouco, porque o conhecimento é tão infinito. Eu já vou chamar infinito, tão profundo, tão grande, que quanto mais estudamos, mais percebemos que sabemos muito pouco. Só pedimos a Jesus que nos fortaleça na fé, no amor, na misericórdia, e que sejamos seres em busca da iluminação, da autoiluminação e colaboradores da iluminação do outro. Porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor deitar-nos faz em verdes campos. Guia-nos mansamente por águas muito tranquilas. Refrigera as nossas almas. Guia-nos pelas belezas da justiça por amor do seu nome. Ainda que andássemos pelo vale da sombra da morte, não temeríamos mal algum. Porque tu, Senhor, estás conosco. A tua vara, o teu cajado nos consola. Prepara-nos uma mesa de amor na presença dos nossos adversários. Unge a nossa cabeça com óleo, o nosso cálice transborda de júbilo. Certamente que a bondade e a misericórdia seguirão todos os dias de nossas vidas. E habitaremos na casa do Senhor por longos dias. É assim que rendendo graças a Deus, nós vamos chegando ao final do nosso encontro de hoje. E eu digo que na CEF tem esse livro, se você desejar.
que é muito, muito, muito bom. Se inscreva no canal, dê o seu like e muito em breve mesmo, agora de verdade, estaremos voltando para o presencial, mas continuaremos aqui no canal também. Híbrido, é híbrido, híbrido o termo. É tudo novo. Precisamos de mais união. Nunca precisamos tanto de mais amor, de mais compreensão, de mais fidelidade a Deus, a Cristo, na fé, perseverança e amor. É com saudade que eu me despeço, porque eu não estou presencial, ou seja, junto de quem está agora assistindo. Porém, sinto saudade daquele abraço, daquele olhar, sinto saudade do presencial. Mas eu não vou mais chorar assim falando, porque está muito perto, muito aprendemos durante esses tempos. Muito, muito, muito. Louvado seja nosso Pai, que é Deus. Obrigada aos mentores espirituais. Até outro momento. Logo, logo, presencial. Boa noite. Bom sono. Um abraço. Nesse momento, faça uma inspiração profunda e expire, soltando o ar pela boca entreaberta levemente, liberando todas as tensões, todas as preocupações. Imagine agora uma luz no centro do seu peito. E essa luz se materializa, se exterioriza e ela o envolve desde o topo da sua cabeça, tomando a sua face e todo o seu corpo. Essa luz, ela vem do Cristo Jesus, dos espíritos superiores. E nesse momento você se entrega a essa energia poderosa, entregando a Jesus todas as suas preocupações, todas as suas dúvidas, todas as suas incertezas, todos os seus medos. E a energia crística o envolve, dissolvendo todos esses sentimentos. Inspire profundamente. E agora você se percebe mais leve, sentindo o seu coração apaziguado, envolvido nessa energia amorosa. Trazida pelo Cristo e pelos seus benfeitores de luz. Sinta-se amparado, refeito, pronto para continuar a sua jornada. Agradeça e que a luz e o amor do Cristo permaneçam contigo. Que assim seja.